forjada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Eles em nome de Jesus. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. Não temas. A sentença que me era contrária foi quebrada nessa noite em nome de Jesus. Declare: é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra advogar minha causa. É Jesus, Senhor dos exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. Aleluia! Você é livre nessa noite. A grande canto de vitória, há um barulho de festa. Vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. A grande canto de vitória, há um barulho de festa. Vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada em nome de Jesus. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Declare nessa noite: o Rei dos Reis é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou para advogar a minha causa, a sua causa nessa noite. Creia nisso. É Jesus, Senhor dos exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Você crê nisso? Estendeu seu braço forte pra me livrar. 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 Aplauda este Jesus que te libertou e conquistou a vitória. Por isso nós iremos continuar declarando: Senhor, nós declaramos o Teu nome nessa noite, porque no Teu nome há libertação, a cura. Rasga o céu, Senhor, e desce sobre este lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Por Teu poder principados caíram, autoridade das trevas vem ao chão. Espada afiada em nossas mãos, alto louvor nós levantamos. Jesus, cantamos Jesus, cante Jesus, clamamos Jesus. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus. Nós criamos por Teu reino, por Tua glória, ruge o leão de Judá. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas. Nós criamos por Teu reino, por Tua glória, ruge o leão de Judá. Revestidos da armadura e da unção, as portas do inferno não resistirão. Espada afiada em nossas mãos, alto louvor nós declaramos o nome de Jesus. Diga nessa noite: Jesus, Jesus, cantamos Jesus. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus. Nós criamos por Teu reino, por Tua glória, ruge o leão de Judá. Rasga os céus e desce.
levantasse as suas mãos e nós iremos declarar o nome de Jesus. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa do poder de Jesus estabelecido, mas eu quero declarar que a partir do momento que você declarar este nome, haverá cura, haverá restauração, haverá transformação, haverá mudança de vida, porque neste nome há salvação, neste nome há poder, e Ele quer liberar sobre a sua vida este poder nessa noite. Vamos declarar juntos: Jesus, diga Jesus, clame por Ele. Jesus, Jesus, Ele está aqui. Jesus, 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 clame, filho de Davi. Jesus, 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 cantamos em Jesus. Rasga os céus e desce, destrói as fortalezas, rasga os céus, espiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, Senhor. Espiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Desce sobre nós essa noite, Senhor. Vem com a tua presença nessa noite, Senhor. Nós invocamos o teu nome, nós invocamos esta presença nessa noite. Vem sobre nós com a tua Shekinah. Vem sobre nós, Senhor. Este é o anseio dos nossos corações. O nosso maior prazer é estar diante de ti. Aí do seu lugar você pode dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero a tua Shekinah sobre mim. Eu quero da tua presença que me liberta, que me transforma, que muda a minha história, que muda os meus dilemas. Eu quero essa presença que me faz ser livre, livre, livre para bendizer e exaltar ao nosso Deus. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos, clame, derrama, Senhor. Mais uma vez, diga: derrama. Senhor, inunda o meu ser, rios deste amor. Inunda, Senhor, com os teus rios. Nós queremos essa profundidade, Pai. Meu maior prazer estar em tua presença,
eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua. Nós queremos mais, Senhor. Derrama, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Oh, Senhor. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco.
Santo, Tu és entronizado em meio aos louvores. Nós Te adoraremos, nós nos renderemos. Aleluia. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Aleluia! Só Ele é digno, só Ele é digno. Cante! Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Por isso nós cantamos e declaramos nessa noite: só Tu és santo. Aleluia. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Só Tu és digno, Senhor. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos, quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, foi por mim, foi por você. Por isso nós Te bendizemos, Senhor, nessa noite. Nós Te exaltamos, nós Te proclamamos, nós Te adoramos, nós Te reconhecemos. Tu és santo. Os anciãos, os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Cante nessa noite. Tu és santo, santo, santo. O amamos, pois. Por isso, Senhor, nós queremos corresponder a esse amor nessa noite. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam. Cante sem parar nessa noite. Sem parar. Noite e dia nós cantamos, entronizamos. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. De olhos fechados, levante suas mãos como um ato de rendição ao Senhor, como um ato de dizer: Senhor, eu quero me entregar por inteiro. Receba minhas mãos levantadas. Assim como uma criança chama a atenção do seu pai e se lança, levanta as mãos e diz: Pai, eu quero o Teu colo, eu quero o Teu abraço. Nós queremos mais a Ti. Oh, comece a dizer palavras
de amor ao Senhor, porque nós o amamos, porque Ele primeiro nos amou. Assim como nós cantamos nessa noite. Só Ele é digno, só Ele é santo. Eu te amo, meu Senhor. Digno dos meus louvores, digno da minha adoração, digno do meu reconhecimento, Deus. Oh, Senhor, nós não somos nada, nós não éramos nada, Senhor, mas o Senhor olha para nós essa noite como adoradores que estão sendo aperfeiçoados através do Teu amor. Por isso nós te exaltaremos, nós te bendiremos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Espírito neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Abaixa um pouquinho para mim aqui em cima, por favor. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Como é que foi a semana de vocês? Cansativa? Geralmente, quando chegamos na sexta-feira, precisamos da renovação do Espírito, né? Muitas vezes chegamos em frangalhos. Diminui só um pouquinho o teclado. Obrigado. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que nos renova, amém? Amém. Olha a família Uzita aqui. Hoje eu vi a menininha, eu postei lá um elogio nela, está tão linda, né? Pois é, Deus abençoe. Eu vi lá a coleção nova da Domina, né? Que a senhora posta. É um lugar bom para vocês comprarem, né? Lá na Domina, né? Com a Patrícia. A família Mader. Olha o Augusto lá, hein? Se deliciando no colo da vovó. Aleluia. Glória a Deus. Tá tudo bem com vocês? Primeira vez hoje. Quem está aqui primeira vez? Para eu conhecer. Primeira, segunda. Como é o nome de vocês? Sabrina e Tiago. Tudo bom? Glória a Deus. Deixa eu tirar o negócio do bolso. Pronto. Tem dois bolsos, um aqui. Eu vou te dizer uma coisa. É um cofre, não é bolso. Maria, a melhor vizinha que alguém pode ter. Você está bem, minha querida? Maridão. Deus abençoe. Estou orando, tá? Aleluia. Dando uma geral aqui, tia Nenê. Irmã Cida. Olha quem está ali. O João. A Suelen. Cadê o Matias? Está para lá, né? Eles vêm de Vargem para poder cultuar conosco aqui. É uma família muito especial, tive lá já. E o João gosta de cozinhar. Deu prova que realmente é uma benção. A Suelen, vou te falar uma coisa, né? O acabamento é com ela, né, João? Foi benção mesmo. Deus abençoe demais vocês todos, tá? Sejam bem-vindos. Então é Sabrina e Tiago. Legal. Mais alguém? Primeira, segunda, terceira. Tudo bem, Léo? Glória a Deus. Tudo bem por aí? Aleluia. Estou achando que está faltando cadeira ali. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de pedir para que você que está em casa pudesse compartilhar o culto desta noite. Então logo você chega aqui na igreja, é muito importante que você faça o seu check-in. Isso é importante para o nosso Facebook, tá bem? O Face da Igreja da Fé Cristã. Temos dia a dia alcançado curtidas,
pessoas que têm tido contato com a palavra de Deus. O importante para nós não é a vaidade de ter um canal assistido, mas é de poder compartilhar e dividir com estas pessoas o pão da vida. Amém? Dessa água que Jesus disse, aquele que beber desta água não terá mais sede. Então é muito importante. Então é importante você fazer o check-in, é importante você curtir, é importante você compartilhar, porque hoje nós entendemos que existe uma importância nesse meio, e é através da mídia que nós conseguimos difundir o Evangelho. Eu sou do rádio, vim do rádio, trabalhei muito tempo no rádio, representei a nossa rádio local AM, nas grandes agências de publicidade do Brasil, na DPZ, Denison, ADAG, Salles, Interamericana de Publicidade e tantas outras. E naquela época a coisa era bem diferente, né? A mídia era comprada no meio escrito, né? Jornais, revistas, que hoje muitos deles já nem existem mais. Alguns estão perto de acabar já, não é? A questão de impressos, né? Tanto revista como jornal, alguns ainda cultivam, né, a prática, mas ele olha assim, fica tranquilo, fica de boa, fica aí comigo, isso, fica tranquilinho, está ali, não, fica tranquilo, nem precisa tocar hoje, você vai ficar aí de enfeite, me dando assessoria, você vai interceder por mim aí, não esquenta não, fica tranquilo, não, fica em paz, fica de boa. Eu acho que é porque está sem o pad hoje, né? Depois a gente, se quiser descer, fazer companhia para a Nayara lá, ó, tem um local lá do ladinho dela, mas agradeço, tá? Senão eu vou me distrair hoje, aí eu prefiro assim, vou de boa. Amém? Parei onde? Estava falando da mídia, né? Então, o rádio e jornal, de repente, nem existe, alguns nem existem mais. Aí depois nós temos a TV já não tem mais o alcance que tinha antigamente, não é? Hoje, muitos preferem assistir um jornal pela internet, onde não são partidaristas, não é? Do que a mídia comprada que encontramos na TV. Então, a coisa está bem séria mesmo. Então, meus queridos, hoje nós vivemos uma outra situação. Então, a internet, ela inovou. Então, nós precisamos ter esse entendimento para poder desenvolver um trabalho bacana, né? Então, você pode entrar no nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Temos lá inúmeros vídeos que vão poder abençoar a sua vida. Essa semana postamos 2 ou 3, não me lembro. Cadê Leise? E eu gostaria que você assistisse, né? Vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? O nosso canal no YouTube, e temos também o nosso Facebook, o nosso site, www.igrejadafécristã.com.br, beleza? Vamos para a palavra? Diga a Deus que a tua graça bendita seja sobre a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim, Mateus 6, 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, esse é o 5, né? E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta,
ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? Pai querido, continue falando conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria de traçar um paralelo com você, primeiro indo lá para Gênesis, quando nós encontramos Deus se relacionando com o homem. Na viração do dia, todos os dias, Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha ter comunhão com Adão. E Adão perdeu isso por conta de uma escolha errada. É importante que você entenda que uma escolha errada vai te desviar do propósito de Deus. E durante a nossa vida nós encontramos muitos desvios em nossos caminhos. E o diabo, ele prepara situações onde você vai perder o propósito de Deus para a sua vida. E a maior tristeza que alguém pode ter não é quando os seus planos, projetos, objetivos, metas não dão certo, se frustram. Mas é quando o propósito de Deus não se cumpre. A igreja de Jesus precisa ter um entendimento de que existe um propósito. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios que o propósito de Deus há sempre de se cumprir. O homem, ele tem os seus sonhos, e é bom ter sonhos, e Deus, ele nos abençoa realizando os desejos do nosso coração, mas é muito importante quando nós estamos alinhados com o céu. Mais importante ou melhor do que você ter os seus próprios sonhos, é você começar a sonhar os sonhos de Deus. Deus, ele quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar as suas filhas, Deus quer abençoar a sua igreja, mas nós precisamos compreender a maneira como isso pode acontecer, porque você deve provocar a bênção de Deus sobre você, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, a sua igreja, sobre a sociedade. Nós somos de Deus, nós fomos alcançados pela sua graça. O Evangelho caiu em nosso coração e floresceu. Nós descobrimos um outro lado da vida que até então nós não conhecíamos. Ou seja, você pode estar vivendo de uma forma natural, comum, normal. Existe algo que vai além disso. Por quê? Nós pensamos em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, vender, economizar. Pensamos em ser alguém na vida, pensamos em estudar, ter uma formação, pensamos em construir alguma coisa, quando na verdade nós precisamos conhecer o propósito de Deus. Todas estas coisas podem acontecer e nós vamos desfrutar como bênção do céu. Deus quer que você tenha uma vida bem-sucedida. Deus quer que você seja abençoado. Mas por outro lado, você precisa compreender que o inimigo, ele vai fazer de tudo para te desviar deste caminho, te desviar da vontade do Senhor, desviar deste propósito. É por conta disso que a igreja de Jesus precisa de um dom chamado discernimento espiritual, porque sem este dom, você sempre vai recomeçar. O propósito de Deus qual é? De você começar, dar continuidade e terminar.
O problema daquele que vive sem a compreensão do propósito é que ele vai começar e daqui a pouco vai desanimar e vai desistir. E quantos de nós temos aqui muito potencial, porque é Deus purinho na nossa vida. Deus nos capacita, Deus nos qualifica, Deus nos dá talento, só que muitas vezes nós não trabalhamos alinhados com Deus, e é um desastre você não trabalhar alinhado com Deus. Quando Deus vinha conversar com Adão, Adão estava trabalhando alinhado com Deus, Adão estava vivendo no Éden alinhado com Deus. A vida de Adão era uma vida maravilhosa, até que ele decidiu se desviar do propósito. Aí ele quis fazer do seu jeito, influenciado pela sua mulher. A sua mulher havia sido cativa da serpente, que atentou e fez com que ela comesse do fruto, e Adão também caiu. Cometeu autotraição, se rebelou e acabou traindo Deus, e por conta disso nós sabemos que a desgraça se instaurou na terra. A obra de Deus era perfeita, e viu Deus que era bom. A partir daquele momento, tudo aquilo que era bom começou a se estragar. O homem tinha saúde, e logo mais para frente, ele teria doenças e enfermidades. O homem, ele nasceu com a bênção para ser bem-sucedido em tudo, mas por conta do pecado, o homem enfrentaria privações, crises, passaria a ter uma vida de miséria, pobreza, falta, necessidade. O homem, por conta do pecado, enfrentaria tudo aquilo que não foi da vontade de Deus, não foi preparado por Deus. O homem, então, escolhera viver afastado do Senhor, e por conta disso, tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele, acabou então sucumbindo. Por isso que Jesus precisou se manifestar em nosso meio. Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Então o pecado, ele traz caos, o pecado, ele traz prejuízo, o pecado, ele traz crise, o pecado, ele traz doença, o pecado, ele traz desgraça, o pecado, ele traz assolação, o pecado traz destruição. O diabo, ele faz de tudo para que você não experimente o que Deus tem preparado para você. Nós somos privilegiados, porque nós estamos aqui. Quando a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos, é por conta disso que muitas pessoas estão lá fora no mundo e não querem saber de Deus, não querem saber de fé, não querem saber de igreja. Muitos pensam que podem viver sem Deus, podem viver sem fé, podem viver sem igreja. E quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Deus da Bíblia, do Deus verdadeiro, daquele que é real, daquele que existe apesar dos nossos olhos não enxergar, daquele que nós não podemos tocar fisicamente, mas nós temos uma testificação no nosso coração de que Ele é real. Nós temos um contato vivo com Deus, porque Ele é vivo, e nós precisamos estreitar este relacionamento, e buscar a Deus como até hoje não buscamos, porque geralmente o espírito do anticristo, ele trabalha para esfriar a fé da igreja. Só estar dentro de uma igreja não representa muita coisa, porque você precisa criar raízes onde você está.
Você precisa que estas raízes sejam profundas. Você precisa viver algo que vai além da religião, porque a religião é muitas vezes apenas uma obrigação. Você faz aquilo porque precisa fazer, e muitas vezes não sabe nem por que precisa fazer. O meu pai foi religioso, a minha mãe foi religiosa, a minha família foi religiosa, logo eu também preciso ser religioso. E Cristo não tem nada a ver com religiosidade. Cristo combateu a religiosidade dos escribas, saduceus, fariseus. E nós precisamos, em nome de Jesus, combater a religiosidade no nosso tempo. O que é religiosidade? Só vir à igreja, 1 ou 2 ou 3 vezes por semana. O que é que muda a tua vida? Você vir à igreja. A sua vida só muda se você ouvir o que é pregado neste altar e trazer para a sua vida. Você precisa incorporar ao seu dia a dia. Você precisa ouvir e você precisa romper com a mesmice. Porque o espírito do anticristo, ele trabalha muito neste ciclo vicioso, onde a pessoa, ela ouve que precisa orar, mas ela mesma não consegue orar. Ela vai dizer: eu não sei orar. Eu gostaria de aprender a orar. Mas você só vai aprender a orar orando. Você só vai romper com aquela determinada barreira quando você se posicionar. Eu não orava, agora eu vou começar a orar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter grandes experiências. Experiências que você nunca teve em toda a sua vida. E estas experiências vêm através da oração. E tem muita gente que sabe que precisa orar, mas não gosta de orar. E hoje, nós perdemos tanto do nosso tempo por conta do celular. Ficamos prisioneiros daquilo que o celular nos oferece. Hoje, as pessoas não sabem mais viver sem o celular. Elas entram em crise, surtam, se esquecem o celular, se perdem o celular. Uma irmã um dia chegou desesperada na minha sala, gritando: pastor, pelo amor de Deus, o mundo acabou para mim. Eu falei: o que foi que aconteceu? Ela falou: perdi meu celular. Só misericórdia. Então isso cria uma dependência doentia em nós. Então nós precisamos falar disso, porque Deus é o Pai das luzes. Nós acreditamos que tudo aquilo que é bom foi Deus quem criou e foi criado para o nosso benefício. Só que nós precisamos aprender a usar. Você não pode ser escravo do celular, porque senão o celular vira um ídolo na sua vida. E a palavra de Deus nos exorta que nós não podemos ter outro Deus no lugar de Deus. Então, muitas vezes a nossa dedicação involuntária, inconsciente, mas por conta de um vício, muitas vezes é maior. Poucos são aqueles que pegam uma Bíblia, que leem a Bíblia, que fazem um estudo das Escrituras. Poucos são aqueles que se dedicam ao jejum. Poucos são aqueles que realmente entendem a importância de estar na igreja nos dias de culto, e que não podem perder um dia sequer de culto. Porque hoje, esse espírito do anticristo trabalha para que a igreja não seja comprometida com Cristo. Ou seja, não dá para eu ir hoje, não tem problema. Mas Deus poderia estar me oferecendo algo importante naquele dia. E quando eu não vou, eu deixo de receber. Muitas vezes a gente fica em casa, e hoje virou modismo essa coisa. Não, eu assisto culto em casa. Eu participo de casa. Eu cultuo de casa.
Eu ouvi certa vez algo interessante. Quando o teu time vai jogar, você prefere assistir pela TV ou estar lá no estádio gritando gol? Eu prefiro estar no estádio, pastor, é outra emoção. Do mesmo jeito acontece com a igreja. Nós precisamos estar reunidos como povo santo de Deus, a congregação dos justos, a família de Deus, a igreja. E o diabo vai fazer de tudo para que você não venha. O diabo vai fazer de tudo para que você não tenha identidade, para que você não tenha compromisso. Por quê? Você só pode crescer se você tiver compromisso. Você só pode romper se você tiver compromisso. Você só pode criar raízes profundas se você estiver plantado. Então, Deus tem um propósito para a vida da igreja neste tempo. Amados, estamos vivendo tempos difíceis, que pré-anunciam o fim. A igreja está para ser arrebatada, o Espírito Santo tirado da terra, Jesus virá buscar a sua igreja. E nós, muitas vezes, estamos perdendo tempo com certas coisas que não vão ter peso espiritual no céu. Por exemplo, tanto faz para o céu se eu tenho uma casa boa ou não. Tanto faz para o céu se eu tenho um carro bom ou não. A diferença é para mim. Para mim faz diferença se eu tenho uma casa boa ou não, se eu tenho um carro bom ou não. Tanto faz para o céu. Como está a minha condição financeira? Porque a pessoa pode ter dinheiro e ela pode ser uma das mais miseráveis. Porque quem é rico não é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem coração, é aquele que tem generosidade, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que investe no reino. Então, quando nós começamos a entender o que é o propósito de Deus para a nossa vida, nós começamos a fazer coisas que nós não fazíamos. Por exemplo, enquanto você não for despertado pelo Espírito Santo a ter uma vida relacional com Deus, você vai continuar sem orar. Aí você vai estar suscetível às crises, aos conflitos, aos problemas, às dificuldades, às lutas. Quem ora é forte. Quem ora tem resistência. Quem ora tem discernimento. Quem ora tem paciência. Nós sabemos quando uma pessoa ora e quando uma pessoa não ora. Porque quando a pessoa ora e ela tem vida com Deus, é uma pessoa que tem mansidão, tem ternura, tem docilidade. Uma pessoa que ora é uma pessoa que ela tem a graça de Deus na vida dela. É uma pessoa que tem fé. Ela não está vendo o seu milagre hoje, mas ela sabe que a sua bênção está a caminho. Então nós precisamos compreender qual o nosso papel diante de Deus e qual vai ser a resposta do céu ao nosso favor. Deus quer abençoar os seus filhos, mas os seus filhos não podem buscar ao Pai simplesmente por interesse. Eu estou vindo na igreja porque eu preciso de um favor. Não, você precisa vir à igreja porque você ama a Deus. Eu me lembro de uma irmã que vendia esses produtos de catálogo. Na minha época, lá atrás, era Christian Grey, Avon eu acho que tem ainda, né? Mas hoje tem Jequiti, hoje tem o que mais aí? Rinodê, Natura, que mais? Abelha rainha, tá bom, Boticário, beleza. Então o que acontece? A irmã, ela começou a visitar as pessoas da igreja, e as irmãs brecaram, falou, escuta, você só veio na minha casa para vender um produto, eu gostaria que você viesse em casa para me conhecer, comer um bolo, beber um café, ter amizade comigo. Então primeiro a pessoa tinha que ter amizade para depois abrir o catálogo. Então é falta de sabedoria, é falta de discernimento, é falta de estratégia. Então tem muita gente que faz isso com Deus.
Chega aqui, Deus, eu vim porque eu estou precisando, Deus me dá, Deus me entrega, Deus faz. E nós pensamos, muitas vezes, que Deus existe para satisfazer os nossos desejos. Não! Deus não existe como um gênio da lâmpada para realizar os nossos desejos. Deus nos fez para que nós tivéssemos contato com Ele, amizade com Ele, relacionamento com Ele, intimidade com Ele, aliança com Ele. Então esta era a alegria de Deus. Deus fez um jardim maravilhoso. Deus criou tudo do bom e do melhor. E a obra-prima de Deus foi o homem. Quando Deus fez o homem, diz a Bíblia, e Deus viu que era muito bom. Deus fez de tudo para que o homem pudesse desfrutar do melhor dessa terra. Só que o homem, ele não escolheu o que havia de melhor para ele, ele escolheu o que havia de pior, porque ele foi iludido, porque ele foi enganado, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Então imagina, quantas ordens de Deus você desobedece, quantas coisas Deus fala no teu coração e você não obedece. Você acha que do teu jeito é melhor, e foi isso que aconteceu. Então Adão não perdeu só o jardim, a coisa principal perdida por Adão foi o relacionamento, foi a amizade, foi a intimidade, foi o contato, foi a aliança que ele tinha com Deus. E olha como é que Deus retoma isso. Jesus então, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: entra na intimidade do teu quarto, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta. Por que fecha a tua porta? Para você não ser incomodado por nada e por ninguém, para que aquele momento seja somente teu com Deus e de Deus com você. Mas a igreja precisa descobrir isso. Isso é coisa de gente apaixonada, que quer se trancar, que quer ficar a sós, que quer passar tempo junto. Então, uma das coisas que o diabo fez foi destruir esta comunhão que Deus tinha com o homem. Era algo do céu para a terra, agora mudou, agora tem que ser da terra para o céu. Por quê? Porque você precisa se condicionar, você precisa se treinar, você precisa se disciplinar, você precisa dizer eu quero, porque a carne não se converteu. Ouça o que eu vou falar, a carne não se converteu, no seu espírito você foi recriado, você nasceu de novo, pela palavra de Deus em vós enxertada, você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Agora, a tua alma, ela é restaurada, ela passa por uma restauração. O que é uma restauração? Aquilo não é destruído, para ser reconstruído novamente. A restauração parte daquilo que é original, e existe então um trabalho minucioso e cuidadoso para que haja restauração. Então a mente, ela é restaurada. Quando você se converteu, sabia contar piadas, não esqueceu, continuou sabendo contar piadas, mas agora, por uma conta do processo de restauração, você sabe que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não posso contar estas piadas sujas, imundas, porcas. Eu tenho que ter senso e tenho que ter santidade na minha vida, porque tem coisas que não se esperam de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Olha só, eu converso com pessoas que
não são de igreja, e elas dizem assim: ô pastor, eu pensei que crente não podia fumar, mas tem muitos crentes aqui na empresa que fumam. Pastor, eu pensei que crentes não podiam beber. Quando a gente tem festas, os crentes, eles bebem muito mais do que aqueles que não são de igreja. Sabe, pastor, eu pensei que crente não usasse drogas, mas tem muitos aqui que têm problemas com vício e são usuários. Pastor, eu pensei que crentes fossem honestos, fossem íntegros, fossem justos. Eu pensei que os crentes fossem diferentes, e os crentes de hoje não são diferentes. Os crentes se envolvem num relacionamento extraconjugal, com a secretária, com a encarregada, com a colega de máquina. Ele fica cantando aquela mulher, ele fica cortejando, ele fica fazendo elogios frívolos, enfim. Aonde fica o nosso testemunho? Não existe testemunho para uma igreja que não se relaciona com Deus, para uma igreja que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não vem à igreja. Quando é que você vai vir à igreja? No momento de dificuldade, de luta. Eu lembrei, eu sou crente, eu vou lá pedir uma oração. Deixa eu te falar uma coisa: seja uma pessoa frequente, não porque tudo te vai bem, mas porque você ama a Deus e você diz: eu preciso buscar a Deus, eu preciso estar lá junto com os meus irmãos, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem me feito. Eu estou aqui essa semana, eu estou cansado, eu tive uma semana difícil, mas o Senhor é comigo, é o Senhor que renova as minhas forças. Por isso eu estou aqui, Senhor, para te entregar o meu culto, para dizer que o Senhor é maravilhoso. Até aqui tu tens me ajudado. Obrigado por mais uma semana, Senhor. Renova as minhas forças, as minhas energias. Renova, Senhor, o teu Espírito em mim, em nome de Jesus. E a graça de Deus vai começar a brotar dentro de você. Como nós falamos semana passada, ela vai começar a jorrar do teu ventre. E as pessoas, elas vão perceber quem é de Deus e quem não é de Deus. Muitas vezes, por um olhar, a pessoa sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Uma vez, em atendimento, uma pessoa me dizia: pastor, quando eu estava na vida errada, uma pessoa olhava para mim, eu já sabia qual era as suas intenções. Por quê? Espírito correspondente. Uma mulher que olha com olhos sedutores para um homem, o homem, ele entende, ele interpreta. Quando alguém quer alguma coisa, ele consegue através da sua fisiologia, às vezes através de um gesto. A mulher sabe ser sensual, muitas vezes arrumando um cabelo, muitas vezes cruzando as pernas, muitas vezes lançando um olhar. Então, nós precisamos compreender que existem armadilhas por parte do diabo. E o diabo, ele quer fazer o quê? Ele não quer que você perca alguma coisa. O diabo quer que você não tenha comunhão com o seu Deus. O diabo não quer que você entre no quarto. O diabo não quer que você dobre o joelho. O diabo não quer que você abra a boca. Então, quando você diz: pastor, eu não consigo orar, eu não sei orar, pastor, eu gostaria de aprender a orar, pastor, para mim essa questão de oração é um problema. Saiba você que o diabo está conseguindo estabelecer os seus propósitos. Quando você de repente não sabe orar, você pode pegar versículos, ler versículos, o nome disso é orar a palavra. E você lê os versículos, relê os versículos, e você vai fazer a aplicação deste versículo para a sua vida. Foi isso que Davi fez no Salmo 23. Ele era pastor de ovelhas, e ele amava o que fazia, ele amava cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho.
E ele transferiu isso para a vida pessoal e espiritual dele e disse: assim como eu sou pastor, eu também tenho um pastor, o sumo pastor, o Senhor é o meu pastor, e não tenho falta de nada, do mesmo jeito que eu não deixo faltar nada para as minhas ovelhas e para o meu rebanho. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor sempre procurava o melhor lugar e pastagens verdejantes para o seu rebanho, para que eles pudessem se alimentar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha, ela só bebe se for água tranquila, ela não toma água em um lugar agitado. Então, olha só, Davi, ele traz para a vida dele esta palavra, ele se transfere. Então, nós precisamos compreender como é que deve ser feito, que você possa romper na sua vida de oração. E saiba você que é uma tarefa desafiadora, não vou dizer difícil, não vou dizer complicada, mas uma coisa eu sei, é possível. Comece a orar, não sei se 5 minutos, se 10 minutos, se 15 minutos, mas comece a orar, porque quando você começa a orar, você não sabe, você está ativando a sua fé, você está entrando no reino invisível, sobrenatural, onde está o teu milagre, os depósitos de Deus, e ali você vai ter experiências incríveis com o Senhor. Não estou falando de experiências emocionais, eu estou falando daquilo que enraiza você num propósito. Por exemplo, está passando por uma crise. Você antigamente era uma pessoa desesperada, qualquer coisa te deixava angustiado, ansioso, perturbado, e às vezes até endemoniado. Mas agora, quando você começou a caminhar com Deus, está vivendo em estado de graça, então aquilo não incomoda mais você, não chateia mais você, não aborrece mais você, não perturba mais você, não endemoniza mais você, e você diz: eu estou numa paz, eu estou vivendo num estado de serenidade indescritível. Por quê? Porque é a bondade, é o amor de Deus que se manifesta na nossa vida. Quando a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, quando você entrega para Ele as tuas ansiedades. O que é ansiedade, pastor? É aquilo que rouba o teu sono, que tira a tua fome, muitas vezes a tua paz, vontade de viver. Quando você coloca isso aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu quero colocar agora aos pés de Jesus, aos teus pés, Jesus, isso que está me trazendo preocupação. A tua palavra diz que eu não devo ficar preocupado com nada, porque se eu me preocupar eu estou pecando. Eu tenho alguém que cuida de mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor supra as minhas necessidades, o Senhor me abençoa. A Bíblia diz que o Senhor é abençoador, galardoador. Então, nós precisamos viver isso, presenteador. Quando é que você vai ter estas revelações? Quando você se tranca com Deus. Eu não preciso de ninguém dizendo: servo, não tenha dúvidas, eu sou contigo. Eu já sei que Deus é comigo. Ninguém precisa falar que Deus é comigo. Eu já sei que Deus é comigo. Ah, mas pastor, é muito bom às vezes a gente ouvir, né? Você vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Olha o que diz em Romanos 8,14. Olha o que diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso aprender a ouvir o Espírito. O Espírito Santo, Ele quer falar comigo. O Espírito Santo, Ele quer me guiar, me dirigir, me governar. Olha só o exemplo. É como se você estivesse no volante de um carro e não sabe para onde vai. Aí eu me sento do seu lado e conheço o endereço. Aí eu digo para você: vai reto, vira à direita, agora vira à esquerda, segue em frente.
vira à direita, vira à esquerda, pronto, chegamos. O Espírito Santo, ele pode fazer isso com você. O problema do crente é que as suas emoções e os seus sentimentos são muito aflorados. Por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que você veio aqui essa noite? Porque Deus precisa falar para você: aquietai-vos. Muitas vezes você precisa tirar o plugue da tomada. Você vai dormir, não consegue pegar no sono. Sabe, você vive nessa situação o tempo todo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa se aquietar. Agora é comigo. Sai da frente e não atrapalha. Deixa que eu faço, diz Deus. Então Deus quer fazer algo por você. Deus quer fazer algo pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. E tem coisas que você já tentou e não conseguiu resolver. E se depender de você, não vai conseguir. Qual é o segredo? É o joelho dobrado, dentro do quarto, porta fechada. É intimidade com Deus, é busca, é entrega, é sacrifício, é doação do seu tempo. É você desligar o teu celular, porque se o celular fizer um sinal, você vai parar de orar para pegar o telefone. Olha só, muitas vezes, quando eu estava orando, eu recomendava que eu não queria ser atrapalhado por ninguém. Mas quando era algo urgente, eu muitas vezes dizia: Deus, me dá licença, eu preciso resolver essa questão, depois eu volto. Tem gente que para de orar, não pede nem licença para Deus, vira as costas para Ele e nem volta a orar mais. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo que você não fala com Deus? E o que é oração? Oração é você falar com Ele, é teu amigo. Deus, eu tive uma semana difícil, teve lá uma situação no trabalho, eu me desentendi lá com uma fulana. Ela foi injusta comigo e eu perdi a estribeira, eu xinguei ela e eu descompensei, e eu sei que crente não pode fazer isso, eu estou arrependido, eu quero te pedir perdão, Senhor. E eu aprendi na igreja que a gente tem que fazer o caminho de volta. Eu no sábado eu vou pedir perdão para ela, vou dizer que eu errei. Eu fiz isso na frente de 2 ou 3 pessoas, eu vou pedir perdão para ela na frente de todo mundo, vou me humilhar, porque a tua palavra diz que aquele que se humilha é exaltado. Senhor, me ajuda, para eu ter controle próprio, domínio, equilíbrio, para isso não acontecer de novo, que eu seja uma pessoa sábia. Quem é a pessoa sábia? É a pessoa que fala pouco, é a pessoa que não tem esse tipo de reações, é uma pessoa que não é inconsequente, leviana, volúvel, não. Então, nós precisamos aprender a falar pouco e ouvir mais. Nós precisamos ser seletivos, não é com todo mundo que nós devemos ter intimidade. Então, quando você compreende isso, você não vai ter enrosco como você tem tido ao longo da tua vida. Teve uma irmã que veio pedir oração para mim e falou: pastor, estou sendo perseguida lá na empresa onde eu trabalho. Aí eu falei: me conta o que está acontecendo. Ela me contou e eu disse: irmã, a palavra de Deus para você é: a partir de hoje você vai ouvir mais, falar menos e parar de fazer fofoca. Porque essa irmã estava sempre envolvida em problema porque era fofoqueira. E a Bíblia diz assim, em Salmos 1:1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos fofoqueiros. Então, você precisa todos os dias estar construindo alguma coisa em prol da tua vida, em prol da vida dos outros, em prol do teu patrimônio, em prol da tua vida espiritual. Todo o tempo nós estamos construindo alguma coisa. O que é que você veio fazer na igreja numa sexta-feira, às 8 horas da noite? Cansado, com fome, com sono. O que você veio fazer? Construir algo. Você está construindo o teu relacionamento com Deus. Algo que agrada a Deus. Você passar tempo com Ele. A sua semana é desafiadora, corre para cá, corre para lá. Chega na sexta-feira, eu falo: eu vou na igreja, nem que seja para dormir, mas eu vou na igreja, eu vou me sentar, eu vou ouvir a palavra até quando der. Quando não der, eu dou uma apagada, mas daqui a pouco eu volto. E eu nunca vi um pai amoroso
revoltado porque um filho cansado dormiu no seu colo. Então Deus, ele se agrada, só pelo fato de você vir aqui, você é um vitorioso. Se você pega uma palavra, ou se pega uma frase, ou se pega o contexto daquilo que está sendo ministrado, e traz para a sua vida, hoje o pastor falou a respeito de comunhão com Deus. Adão tinha comunhão com Deus, perdeu a comunhão. O que ele tinha de mais especial não era o jardim, Deus tinha feito um lugar maravilhoso para ele morar, mas ele foi enganado pelo diabo. Então eu não quero ser enganado pelo diabo, porque o diabo quer fazer do mesmo jeito que aconteceu com Adão. Então lá atrás, Deus buscava ter comunhão com Adão, porque não existia pecado. Agora, eu fui perdoado por Cristo, então eu preciso estreitar essa minha comunhão com Deus. Deus sempre vai estar pronto para se relacionar com a terra, desde que eu esteja com o coração aberto, disposto, sensível, para que eu possa buscar a sua presença. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Senhor, e às vezes a gente fala Senhor, mas é da boca para fora. Você sabe o que é ser Senhor? Dono. Será que Deus realmente é o seu dono? Será que você faz o que você quer, ou o seu livre-arbítrio está entregue ao seu Senhor? Você faz o que Ele quer, e não o que você quer, porque o diabo vai fazer você pecar. A carne tem anseio por pecar, a carne quer sair da presença de Deus, a carne quer fazer aquilo que é errado, a carne quer estar dentro de uma igreja, mas quer viver totalmente alienada ao propósito de Deus, ao propósito do céu. Então Deus quer mudar esta realidade em nós. Então aqui Jesus, ele está nos revelando algo muito profundo. Ele está dizendo, o Pai quer ter intimidade com a terra, mas depende de cada um se dispor a se trancar, a fechar a porta, a não ter distrações, e fazer isso todos os dias. Deus nos fez com uma certa limitação. Vou repetir, Deus nos fez com uma certa limitação. Deus precisou frear o homem, senão o homem seria um semideus. Imagina se o homem não tivesse que ir ao banheiro, e o homem tem que ir ao banheiro, cada vez que ele vai ao banheiro, é uma humilhação, tanto o 1 como o 2, é uma humilhação. E eu tenho uma tese, quanto mais bonito você é, mais fedido você é. Os fedidos deram uma boa risada agora, os bonitos. Então é o lado que compensa. Eu lembrei de um irmão, eu não sei nem se eu devo contar isso aqui, mas eu vou contar porque eu acho muito engraçado, não vou perder a boa piada. O irmão casou, e ele foi viajar para um lugar muito bacana, lugar dos sonhos do casal. E na lua de mel, ele começou a dar umas torcidas, umas cólicas de intestino, ele comeu alguma coisa que não estava bem, e ele não queria fazer aquilo perto da esposa dele, e eles estavam, naquele momento, para os finalmente. Ele falou, pastor do céu, só não sabe o que foi que aconteceu. Eu fui para o banheiro, e lá, na suíte do hotel, eu falei, meu Deus, cantar eu não posso, orar no Espírito Santo agora eu não posso, já está tarde, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou ligar a torneira. E ele falou, pastor, só não imagina, escola de samba perdia para mim, pastor, que eu vou te falar que lugar tremeu. E eu fiquei tão constrangido, tão envergonhado, e eu lá, naquela situação, pastor, aí fui, tomei um banho, e quando eu saí, a minha agora esposa estava dizendo, amor, acabou todo o clima, né? Não dá, pelo amor de Deus, você está podre. Ele falou, pastor do céu, eu tive que perdoar essa mulher. Eu falei, querido,
Eu não sei o que Deus tinha para ensinar nesse dia. Se não foi para você, era para ela. Mas de tudo a gente tem que tirar uma lição. Ele falou, lição? Isso aí virou uma piada, pastor. Que coisa assim, a pessoa não guarda só para ela, conta para todo mundo. E irmão de igreja gosta de tirar um sarro que você não faz conta. E aí, irmão, e a unção? Que unção? A unção do casamento, a unção da lua de mel. Que unção, irmão? A unção. Então, você imagina, você tem que parar para beber água. Você tem que parar para almoçar, você tem que parar para jantar, você tem que parar para dormir, para recarregar suas baterias. Então Deus precisou colocar um freio em você, Deus precisou colocar um freio em nós. Então note, do mesmo jeito que nós precisamos nos alimentar todos os dias, fisicamente, caso contrário, nós entramos em estado de desnutrição. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, nós precisamos nos relacionar com o nosso Criador. Agora tem esses carros elétricos que você tem que ligar na tomada. Imagina você querer que esse carro funcione sem ligar na tomada. É a mesma coisa do crente que não se conecta com o céu, não se conecta com Deus. O carro que precisa de combustível, precisa do álcool, precisa da gasolina, precisa do diesel. Se não abastecer, ele não anda. Você imagina o porquê que tem tanto crente empacado? Situações financeiras que já eram para estar resolvidas. Se ele fosse dizimista e ofertante, se ele fosse fiel, se ele fosse posicionado, se ele tivesse temor e conversão nessa área financeira, econômica e material. Não é algo que a gente pode tratar de qualquer jeito. Por quê? Eu preciso me edificar, eu preciso construir minha vida financeira de forma saudável, como crente. Porque caso contrário, sempre você vai estar em situações vexatórias. Você precisa orar. Deus, me dá sabedoria para administrar bem as minhas finanças. Deus, me dá estratégia para eu poder fazer deste um talento pelo menos o dobro. Você não pode enterrar. Você tem que buscar sabedoria de Deus. Deus, me dá sabedoria. Me mostra. Me direciona. Em vez de você ficar dizendo, dinheiro é pouco, não dá para nada, é uma mixaria. Sabe o nome disso? Automaldição ou maldição impingida. Você tem que pegar o teu dinheiro e dizer, é pouco, mas o Senhor multiplica. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, o Senhor faz render a minha fonte de renda. É o que diz na palavra. Ele multiplicará os frutos da tua sementeira. Mas para isso você precisa cumprir um princípio, que é o princípio de plantar para colher depois. Então nós precisamos mais do que nunca nos converter nesta área. Então é um princípio, e nós precisamos andar de acordo com este princípio. Amém? Eu conversei com uma irmã um dia desses, ela falou, pastor, eu estou chateado demais, porque eu estou atravessando uns problemas aí, e já faz 3 meses que eu não estou dizimando. Eu falei para ela, irmã, você é mais importante que o teu dinheiro. Amém? Vocês podem concordar comigo? Você é mais importante que o teu dinheiro para Deus. Só que nós oramos para que em nome de Jesus, você possa sair dessa situação e em breve, você possa se tornar novamente alguém que cuida da casa de Deus. Porque nós não encontramos qualquer dia e em qualquer lugar, pessoas com esse coração. Tem irmãos queridos, que já estão caminhando com Deus há tantos anos, nunca separou nada, nunca entregou nada, nunca contribuiu com nada, mas quando você é dizimista e ofertante, isso agrada tanto o coração de Deus, isso abre tantas portas para você, isso vai liberar tanta coisa no reino espiritual, coisas para amanhã e coisas para o futuro. Aqueles que são dizimistas e ofertantes, podem ter certeza absoluta, Deus ele vai suprir as tuas necessidades, grandes ou pequenas, Deus vai cuidar sempre de você. Agora, muitas vezes,
você melhora de vida, você cresce, e você tem uma vida desafogada. Primeira coisa que você faz é pensar: eu não preciso de Deus, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar. Ou seja, aquele mal que acometeu Saul como o primeiro rei de Israel, acomete você. Saul, ele disse: agora eu sou rei, me assentei no trono, agora sou eu quem vou reinar. Muitas vezes nós assumimos uma posição onde nós dizemos: eu não preciso mais de Deus. E geralmente é assim, a gente para de fazer algo e de repente a coisa não muda. Por exemplo, se você comer do fruto, Eva, você não vai morrer. E Deus tinha dito para Adão que se comesse do fruto, morreria. Não morreria fisicamente, morreria espiritualmente. E Eva morreu espiritualmente, Adão morreu espiritualmente. Eles perderam a comunhão com Deus. Então, nós precisamos entender isso, que Deus está nos curando, e que Deus vai nos mostrando aonde é que nós precisamos acertar as coisas, porque caso contrário, nós vamos viver uma vida perturbada, nós vamos viver uma vida alienada, uma vida fora do propósito de Deus. Então Deus quer te pegar hoje, Deus quer começar a acertar as coisas, e Deus está dizendo: não vai mudar nada se você não orar. Quantas vezes você ouviu que precisa orar, mas você não quer orar, você não se dispõe a orar, você não entrega parte do seu tempo para orar. Acorda mais cedo, coloca o relógio para despertar mais cedo. Tem gente que diz: pastor, eu prefiro orar à noite. Deixa eu te falar. Por que é importante você orar cedo? Porque o teu dia está começando. Aqueles demônios estão arquitetando muita coisa contra você, sua casa, seu lar, sua família, seu trabalho. Você precisa se cobrir com o sangue de Jesus cedo. Você precisa estar debaixo das asas de Deus cedo. Aí você, no final do dia, vai orar. Pode orar no final do dia para agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Cheguei em segurança em casa. O Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou da minha esposa, o Senhor cuidou dos meus filhos. Obrigado pela janta que a gente comeu. Obrigado, Senhor, pela cama que eu durmo, esse colchão bom. Obrigado, Senhor, por esse cobertor cheiroso, esse travesseiro fofinho. Então você precisa ser uma pessoa grata a Deus, agradeça a Deus por tudo. Tem gente que fala: pastor, eu não sei o que eu oro. Você tem tanta coisa para orar. Obrigado, Deus, eu bebi água, meus rins funcionam, glória a Deus. Você não sabe o que é uma cólica de rim. Tem gente que fala que é pior do que dor de parto. Agradece a Deus porque os teus rins funcionam, porque você faz xixi direitinho. Você tem que pegar e dizer: obrigado, se o meu intestino funciona bem. Tem gente que tem intestino preguiçoso, tem gente que não vai no banheiro, tem gente que tem que ir para o hospital para fazer lavagem, é um negócio terrível. Tem gente que toma Activia, nem com oração essa droga funciona. Agradece a Deus. Opa, vou no banheiro 2, 3 vezes por dia. Mas pastor, 2, 3 vezes por dia? Pois é. A minha médica disse que era normal. Perguntou: quantas vezes você vai no banheiro? Falou: não, tem que ir mais vezes. Falei: ah, é? É. Quando você vai no banheiro, como é que está o negócio? Falei: a senhora quer saber demais, é uma intimidade minha, isso eu não gosto de contar para ninguém. Eu falei: mas tem que saber, porque é saúde. Aí ela me ensinou, falou: quando boia você tem saúde, quando prancha lá no fundo você está mal. A partir de hoje vocês vão dar uma conferida. A partir de hoje vocês vão dar uma olhada, e como era criança vão dar tchau. Fala: meu Deus do céu, tem que comer mais fibra, para ficar mais leve, não é? Aí você não sabe por que você tem cansaço, por que você tem muita sonolência, por que você tem muita preguiça. Começa a melhorar a alimentação para você ver. Ela falou assim: e flatulência, como é que está? É flatulência que chama? Eu falei: que é isso, doutora? É pum. Ela queria saber algo tão particular da minha existência. Eu falei: essas coisas a gente não fala. Ela falou: pois eu tenho que saber. Eu falei: a senhora quer saber o quê? Faz ou não faz? De vez em quando, faço. Sou humano. Eu falei: pois se faz muito,
não deveria, por causa dos gases, da fermentação, então você tem que melhorar a alimentação também. Mostra a língua. Eu falei, não, minha mãe me disse que eu sou educado, eu não mostro a língua para ninguém. Ela disse, se mostrar a língua para os outros, eu corto a língua. Ela falou, mostra a língua, Alberto. Eu falei, não vou mostrar, mostra a língua. Eu mostrei a língua. Ela falou, por que é importante ver a língua? Porque se tem fissuras na língua, isso reflete na saúde do corpo. Eu falei, é mesmo? Dá uma olhada direito na minha língua, então. Então perceba, tem tantas coisas que a gente tem que entender que a bênção de Deus é importante, mas você tem que fazer a sua parte. Aí o que você faz? Ah, Deus me livra, Deus me protege, Deus cuida de mim, Deus me abençoa, mas você não quer entrar lá na caverna, você não quer entrar lá e dobrar o joelho. Tem gente que fala, pastor, tem problema demais. Sabe por que você tem problema? Você só é espiritual quando tem problema. Se você ficar sem problema, não tem nem carnaval, mas você vai estar pulando lá. Você não quer nem saber de Deus, vira as costas para Deus e esquece. Agora, quando tem problema, você ora, você jejua, você lê Bíblia, você passa madrugadas na presença de Deus, até dizime e oferta. Então, parece que os problemas fazem com que a gente se converta. Agora, eu não preciso viver de problema em problema para eu ser fiel a Deus. Eu preciso desenvolver a minha fidelidade, independente se as coisas estão dando certo ou não. Deus é comigo, a bênção é garantida, então está tudo certo. E Deus vai começar a cuidar de você. Deus vai começar a ser Deus na sua vida se você deixar. Então o segredo é, eu tenho que me relacionar com Deus. Então eu vou me relacionar com Deus, eu vou falar o quê, pastor? Eu não sei orar. Agradece a Deus, Deus, obrigado pelo meu marido, mas pastor, eu tenho raiva dele, eu não amo esse traste. Presta atenção, todos os dias você vai orar e vai dizer assim, obrigado Senhor pelo marido que o Senhor me deu. Fala, não foi Deus, pastor, você foi o diabo. Começa a orar e agradecer a Deus, obrigado Senhor pelo marido que o Senhor me deu. Obrigado porque dia a dia eu me apaixono por ele. Aí você fala, não, pastor, eu não vou orar não. Eu estou orando para Deus tirar todo sentimento do meu coração para eu não sofrer. Não, você vai dizer, obrigado Senhor pelo marido que o Senhor me deu. Obrigado pelo bom encontro que eu tive. Obrigado porque esse relacionamento é para me curar. Obrigado Senhor porque esse relacionamento é para me libertar. Obrigado porque esse relacionamento é para me abençoar. Obrigado Senhor porque eu amo essa mulher dia a dia cada vez mais. Ou amo esse marido cada vez mais. Por quê? Palavras têm poder. Tudo aquilo que o diabo está construindo, você está destruindo em nome de Jesus. Você precisa destruir tudo aquilo que o diabo está construindo. Então quando você está chateado, quando você está com raiva, quando você está naquele estado, o que você fala? Um monte de maldição. E estas palavras vão alcançar você mais cedo ou mais tarde. Agora, quando você começa a abrir a boca e liberar o contrário daquilo que o diabo quer que você fale. Obrigado Senhor, porque essa semana foi produtiva. Foi nada, estava tudo amarrada, bloqueada, travancada, o negócio não foi uma encrenca só. Mas daí você fala o quê? Pelos olhos da fé. Obrigado Senhor, tudo me vai bem, obrigado por esse trabalho, semana que vem com certeza vai ser muito melhor do que essa que passou, né Léo? Vou vender muito mais em nome de Jesus. Que a loja seja conhecida nos 4 cantos de Bragança e região, sopra Senhor o nome dessa loja, que eles possam vir aqui e procurar o Léo. É assim que funciona. Agora se você chega, está difícil, está complicado, não dá, o negócio está feio, a tendência é de você não mudar de vida. Oração você pensa que você só faz quando você está trancadinho lá dentro? Não,
O que você faz depois é a sequência da tua oração. Você orou lá dentro do quarto e disse, eu creio. Agora nós vamos ver se você crê de verdade. Então você não pode falar aquilo que vai contra aquilo que você orou. Amém? Por exemplo, tem que colocar o alho ungido, né, Everardo? Aí, por exemplo, tem gente que vai e fica trancado dentro do quarto. Senhor, eu creio no meu emprego, eu creio nessa oportunidade, eu creio que o Senhor já me deu a benção. Sai de lá, ou sai da igreja, e aí, irmão, como é que está aí? Complicado, rapaz, Bragança não tem emprego. Cancelou a oração. A última confissão cancela a primeira. Bloqueou tudo. E regou a semente que foi plantada com óleo diesel. Não vai dar certo, não vai nascer. Então, você tem que entender a sequência da oração depois que você sai do quarto. Por exemplo, estavam dentro de uma igreja, lá no meio do sertão, lá não chovia há muito tempo. Aí resolveram fazer uma oração e pedir chuva para Deus. Aí oraram, Senhor, nós cremos que o Senhor vai mandar chuva para o sertão e que vai chover nesse final de semana em nome de Jesus. Aí o menino foi para casa junto com o pai e eles resolveram sair. Aí na hora de sair o menino falou, pai, pega o guarda-chuva. Aí o pai falou, está louco menino, para que você quer o guarda-chuva? Ele falou, pai, a gente não orou na igreja para chover? Eu creio que vai chover, então eu vou levar o guarda-chuva. O que a gente faz? O contrário. Se você orou crendo que Deus vai te abençoar, você tem que começar a agradecer a Deus agora. Obrigado, Senhor. Eu já recebi essa cura. Eu já recebi essa libertação. Eu já recebi essa provisão. Eu já recebi essa bênção, Senhor. Eu creio. E você tem que abrir a boca e profetizar e agradecer a Deus. Porque a gente é incrédulo. A gente ora uma coisa trancada dentro do quarto. Teve um irmão que falou, pastor, orei umas 2 horas. Eu falei, o que você orou, irmão? Não sei, orei tanta coisa que eu nem lembro. Isso não é oração. Imagina que nós temos um presidente no país. Aí você consegue uma audiência com o presidente. Você vai falar qualquer coisa com o presidente? Não. Você vai comprar uma roupa legal, não é? Você vai ensaiar alguma coisa para falar para o presidente, não é? Não vai ficar lá só, mito. Não. Tem que falar alguma coisa inteligente, ele é uma autoridade, está entendendo? Então, com Deus como é que é? Eu me apresento a Deus de qualquer jeito, eu oro, não sei nem o que falei. Oração, diz a Bíblia, não é falar um monte de coisas. Olha só, vamos ler na sequência, Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições. Quando a gente aprendeu, a gente rezava, não é? A gente falava 10 vezes a mesma oração, 20 vezes a mesma oração, 30 vezes a mesma oração, é ou não é? Se você tivesse cometido um pecado capital, você tinha que rezar 50 vezes, 100 vezes, é penitência, não era assim? Olha o que a Bíblia fala, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, aqueles que não conhecem Deus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Obrigado. Por muito falarem serão ouvidos. É interessante, às vezes, até quando a gente vai orar, né? A gente, Jesus, nós estamos aqui, Jesus, porque a tua palavra diz, Jesus, o Senhor é bom, Jesus, tu és fiel, Jesus, Deus, nesta noite, Jesus. Olha só, quando eu vou falar com você, fico, sabe, Gabriel, eu preciso resolver uma situação, Gabriel, e tenho que, sabe, Gabriel. Ele fala assim, eu sei que você está falando comigo, não precisa falar meu nome tantas vezes. A gente faz isso com Deus sem perceber, porque virou muleta. A gente é assim. A gente é desse jeito. Então dá para mudar? Dá para fazer melhor? Com certeza. Mas a gente precisa aprender a romper. Então você tem que ler livros sobre oração, amém? Ler livros sobre oração. Nós temos a Leise, a Cíntia e o Diogo que está fazendo um seminário, não é? Uma faculdade sobre oração, não é? É isso? É revolucionário,
Você tem que ler sobre oração. O problema é oração? Vou ler, pastor, tudo sobre oração. O problema é jejum? Vou ler tudo sobre jejum. Meu problema é pecado nessa área. Eu quero ler tudo que eu puder sobre essa situação, porque eu quero me libertar desse pecado. Porque não adianta. Pastor, eu quero tanto me libertar, mas eu não consigo me libertar. É tudo tão difícil. Faz uma oração, pastor. Não adianta, só a minha oração não vai mudar a tua realidade. Você tem que querer mudar. Então, quer mudar? Você precisa do remédio certo. Então você vai precisar orar, vai precisar de jejuar, vai precisar de ler Bíblia, vai precisar de estudar a Bíblia, vai precisar de pesquisar o que a Bíblia fala a aquele respeito, você vai precisar aprender a dizimar, vai aprender a ofertar, você vai aprender a servir na igreja, você vai aprender a amar o seu irmão, aquele que não merece amor, mas você vai amar ele não porque ele merece, mas porque ele precisa. Então a gente tem que ter um outro coração em nome de Jesus. Amém? Então é isso que Deus quer e espera de você a partir de hoje. Que você possa ter um coração assim, indomável. Sabe aquela pessoa que diz, esse não tem jeito? Esse eu conheço já há muito tempo, esse aí não quer nada com nada. Não, você vai dizer assim, a minha vida e a minha realidade, em nome de Jesus, tem que mudar. E eu vou fazer tudo para mudar, em nome de Jesus, e Deus vai se mover na tua vida poderosamente, em nome de Jesus, e milagres tremendos vão acontecer, a partir disso que a gente falou hoje. Então você vai depois fazer um resumão aí na tua cabeça, vai escrever num caderno, e você sai de todo culto, você tem que marcar, o que é que Deus falou comigo, o que eu entendi hoje. Por quê? Tem que ter a lição prática, quer ver? Você veio no culto domingo passado, legal. O que você aprendeu? O culto foi uma benção. Domingo passado? De manhã ou à noite? Você veio em qual, irmão? De manhã. E aí? Uma benção. O que você aprendeu, irmão? Palavra ungida. O que você aprendeu, irmão? Poderosa. Irmão, lição prática. O que foi que você aprendeu? Para você aplicar na tua vida. Porque toda lição tem que ter uma parte prática. Eu saio da igreja hoje, qual é a parte prática? O que eu vou praticar? O que eu vou fazer? Porque Tiago disse, no capítulo 1, versículo 22, que eu não devo ser apenas espectador, ouvinte. Eu não posso estar assistindo o culto, eu preciso ser praticante. Amém? Eu preciso praticar. Então é isso que vocês precisam fazer. Por exemplo, o que eu não estou fazendo? Pastor, eu sou ruim de oração. Pastor, eu sou um crente 6 horas. Que crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Você precisa ser o crente conhecido na igreja como intercessor. Eu falei, eu vou pedir oração para o Lucas, que eu sei que quando Lucas conversa com Deus, Deus responde. Lucas é menino de oração. Lucas é menino que busca. Esse aí, ele lê Bíblia demais, estuda muito. Esse outro aí louva muito. Então a gente precisa encontrar o nosso lugar no corpo. Mas a gente sabe, esse reclama demais. Esse irmão aí, eu vou te falar uma coisa, só misericórdia. Essa irmã, Jesus. Nós precisamos mudar. Lá na tua empresa, tem um crente aqui. Chama lá o crente, ele vai orar aqui pela empresa, a empresa vai sair da crise. Aqui tem um doente aqui, chama lá o crente vai... eu era assim, a pessoa tinha lá uma indisposição, chama lá o Alberto, faz um benzimento nele aí, faz uma reza aí orava tal, falou, poxa Alberto, ora, a coisa acontece, é forte mesmo, viu, né, teu santo é forte. Falei, sim, meu santo é forte. Qual é o teu santo? Falei, o meu santo é o mais forte. Qual é o teu santo? Meu santo é Jesus. Então tem que ser assim. Quem tem uma palavra de sabedoria? Tem que ser o crente dentro da empresa. O crente dentro da empresa não pode ser, não, esse é o mais burrinho que eu tenho aqui, tadinha, pela misericórdia, é crente. Não, o crente tem que ser instruído. O crente, ele tem que ser sabido, o crente, ele tem que ser descolado, o crente tem que inovar, o crente tem que ser uma bênção. O crente não pode ser um estorvo, o crente não pode ser um peso,
um peso morto. Não, o crente ele tem que ser uma inspiração para os outros. A pessoa fala assim: gosto mais de trabalhar com você, hein? Você tem outro coração, outro espírito, né? Você tem palavra boa, você é um cara para cima, né? Você é um cara. E é interessante que quando a gente começa a trabalhar com quem não conhece Jesus, a coisa fica assim. A gente ia almoçar, falava: Alberto, você não vai agradecer pelo alimento? Eu falei: posso agradecer, vocês querem que eu agradeça? Vou agradecer. Eles nunca oraram na vida agradecendo por nada. Agora eles não comiam sem fazer oração para dizer: obrigado, Senhor. Olha como é que é. Como que Deus é bom. Então Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a se mover na sua vida. O crente, ele precisa ter um coração bom, sempre estender a mão. Ouve esse aqui, para encerrar. Eu estava indo para a célula, aí tinha uns meninos lá levando um fogão. Eu, na época, dirigia a Brasília da Jovelina. Aí parei a Brasília, levantei o capô e disse: pode colocar o fogão aqui dentro que eu levo para vocês. Cara, beleza aí, é nóis. Entrou, tal, olharam, meio desconfiado, e vamos lá, para onde vai? Vira aqui nas quebradas, vira para cá, vai lá aí. Aí cheguei na célula, 5 ou 10 minutos atrasado, e tivemos lá uma oração, louvor e tal. Testemunho. A irmã falou: estou muito triste. Falei: irmã, é testemunho, não é testemunho. Não, mas eu tenho que falar, pastor, tenho que falar, estou muito triste. Roubaram minha casa hoje. Falei: é mesmo, irmão, roubaram sua casa? Roubaram, levaram o meu fogão. Eu falei: por acaso é um fogão alfa, branco, botão vermelho no meio? Falou: revelação, sou homem de Deus, vejo que tu és profeta. Eu falei: não, ajudei a roubar. Ajudei a roubar o fogão da irmã. Depois a célula se reuniu, nós demos outro fogão para ela. Mas a gente quer ajudar tanto que a gente acaba jogando água fora da bacia, não é? Olha que situação. Teve um irmão, tem uns irmãos que não tem jeito, né? Aquele curioso, sabe? Lá no Nordeste, lá no Norte, aí aconteceu um acidente, ele chegou dizendo assim: dá licença, meu parente. Aí quando chegou lá, tinham atropelado um burro. Então tem gente que é assim, joga água fora da bacia, não é? Tem gente meio atribulada das ideias. Então, volta lá naquele versículo, Mateus 6,7. Olha só então, o que você precisa falar com Deus, é como se você falasse com um amigo. Está em casa lá, diz: Deus, hoje eu estou sozinho. Solidão dói, solidão machuca, mas eu sei que o Senhor pode preencher esse vazio do meu coração. Antes de eu pedir um homem para o Senhor, eu quero dizer que eu preciso que o Senhor preencha esse vazio. Eu preciso me curar dessa solidão, porque somente quando eu me conserto é que eu vou poder fazer alguém feliz. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Aí você vai pedir perdão para Deus e vai conversar com Ele. Preenche meu coração. Eu tenho certeza que eu estou recebendo agora uma resposta do céu, que o Senhor está me preenchendo. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Senhor. A tua presença toma conta do meu ser. Aí quando o diabo quiser te lembrar que você é sozinho, que ninguém te ama, que ninguém cuida de você, que você não tem ninguém nem para conversar, aí você vai dizer: eu fiz uma oração, o Senhor é comigo, Ele preencheu o vazio que existia dentro de mim, agora eu estou completo. E a Bíblia diz o quê? Eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. O Senhor nunca vai te deixar e nunca o Senhor vai te abandonar. Você sabia que eu tinha um problema muito sério com solidão? Quando eu aprendi isso, nunca mais eu me sinto uma pessoa sozinha. Às vezes eu vou pregar em São Paulo ou em algum outro lugar, a Jana diz assim: vai sozinho? Eu falo: não. Vai com quem? Eu digo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou conversando com Ele, volto conversando com Ele, e é tudo uma bênção. Quando você tem uma experiência com Deus, você vai aprender a apreciar a solidão, porque ela deixa de ser solidão, porque agora é o teu momento com Ele,
é de comunhão. Muda tudo. Eu li um livro uma vez que falava que os pastores sofrem do que a gente chama de síndrome da solidão. Apesar de ter uma igreja cheia, muitas vezes os pastores estão sós. Mas quando a gente compreende, tem essa relação com Deus, a gente vai entender o que Jesus fazia. Ele estava no meio de pessoas, ele saía do meio daquelas pessoas para ir para o monte, para ficar a sós com Deus. Ele ia para algum lugar para ter um particular com Deus. Aí você vai saber valorizar esses momentos que são tão especiais. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você dissesse comigo assim: Deus, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu falhei. Muitas vezes eu fiz do meu jeito. Muitas vezes eu confiei no meu braço de carne, na minha própria força. Eu quero te pedir perdão, porque eu sei que tu tens algo especial preparado para mim. E tudo que eu quero é comungar disso, é depender disso, é viver isso na minha vida, em nome de Jesus. Me perdoa, Deus, pela minha independência, pela minha autonomia. Me perdoa pelo meu jeito de ser. Eu quero, Senhor, mudar. Eu preciso me relacionar contigo. Me ajude na minha vida de oração. Que o teu Espírito coloque em mim nesta noite disposição para orar. E que eu possa romper. Que esta data seja marcada por mim a partir de hoje. E que eu comece uma caminhada, uma jornada que vai ser longa, duradoura, mas começa com um passo. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa de oração, de jejum. Eu quero, Senhor, incluir a Tua palavra no meu jejum diário, na minha alimentação diária, na minha dieta diária. Deus, eu quero entender o papel da Tua igreja na minha vida, porque eu me fortaleço quando eu aqui estou com os meus irmãos, na congregação dos justos. Eu gostaria, Pai, de viver uma outra realidade na minha vida espiritual, e não depende só de mim, que eu possa vencer todas as oposições malignas do inferno, e que eu possa, em nome de Jesus, desfrutar de tudo aquilo que o céu tem preparado para mim, Deus, em nome de Jesus. Não quero te procurar somente por coisas, para me livrar de problemas, dificuldades, lutas, opressões, investidas, ataques. Eu quero, Senhor, aprender a vir aqui para te cultuar, para reconhecer tudo que Tu és, para te adorar, para te louvar, em nome de Jesus. E que todos digam comigo: amém, assim seja e assim será. Meus queridos, gostaria de dizer que no domingo, sem ser esse, o próximo, vou repetir, no domingo, sem ser esse, o próximo, que vai cair no dia 6, teremos a nossa Santa Ceia. E quando nós ceamos, nós trazemos uma oferta e depositamos sobre o altar de Deus. Esta oferta é uma oferta que tem mudado a história de muitas pessoas. Esta oferta tem feito muita gente prosperar, muita gente ultrapassar aquelas limitações, aqueles bloqueios que existiram durante muito tempo na vida dessas pessoas. Então eu tenho visto coisas lindas acontecendo nos 7 anos que nós estamos aqui, e eu acredito que nós fazemos isso, esta oferta, desde meados de 2013, mais ou menos, 2014, se não estou enganado. Então eu quero dizer para você, que essa oferta não é uma oferta qualquer, essa oferta não é uma simples oferta, essa oferta não é qualquer coisa que você vai pegar e vai entregar para desencargo de consciência, ou apenas para alguém ver que você pegou o envelope, trouxe para frente. Essa oferta é a oferta que vai mudar a tua história, é a chave que vai abrir a porta que está fechada. Essa oferta é a oferta que vai
Essa oferta é a oferta que vai liberar aquilo que está preso na sua vida. E Deus, Ele quer fazer algo que pode começar por uma oração e terminar por uma oferta. Eu gostaria que vocês me dessem o envelope da oferta, da ceia. É para distribuir só da ceia agora, por favor. Pegando este envelope da ceia, eu gostaria que você pegasse esse pedido de oração que tem aqui dentro, ó, e gostaria que você preenchesse. Por exemplo, é uma quebra de maldição, você acha que, não, eu preciso orar, pastor, tem coisas que se repetem na minha vida. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando por você, e você precisa entender que não vai viver maldição, você tem que viver a bênção. Aí é uma questão de cura interior, é algo dentro de você que precisa ser tratado, cura de uma enfermidade, pode ser uma libertação, pagamento de dívidas, prosperidade financeira, melhor emprego, casa própria, carro, moto, salvação, rompimento espiritual, restauração familiar, aprovação de curso vestibular, batismo no Espírito Santo, casamento, causas na justiça, ministério. Então, queridos, eu gostaria que você, no dia da ceia, entregasse a sua oferta e preenchesse esse pedido de oração em nome de Jesus, tá bem? Vamos separar a nossa oferta agora, o nosso melhor. Eu gostaria que você pudesse pegar um envelope agora para entregar a sua oferta nesta noite, que você possa fazer um Pix. O Pix é o CNPJ da nossa igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54, em nome de Igreja da Fé Cristã. Você pode fazer o seu Pix agora ou depois, mas não esqueça de fazer, lembre-se, faça. Você pode fazer o seu depósito ou transferência bancária. Você pode também deixar a sua oferta na administração da igreja, tá bem? Em nome de Jesus, eu acredito na prosperidade do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Nasceu no coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Tua palavra regou minha fé, nem olhos viram, jamais se ouviu, nem o coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu, transformou, restaurou. Vamos ficar em pé. Sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, e o celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, Vou prosperar. Pai querido, eu quero pedir a tua bênção sobre cada dizimista deste lugar, sobre cada ofertante, sobre cada pessoa que tem contribuído com esta obra. Se esta igreja está de portas abertas, é porque o Senhor tem colocado do seu amor no coração de irmãos e irmãs que têm cuidado e zelado por este lugar. Que a tua bênção seja sobre aqueles que são dizimistas e ofertantes, sobre aqueles que não são, mas se tornarão, aqueles que voltarão em breve, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que a tua graça seja sobre a vida de cada uma destas pessoas, e que o teu amor possa nos constranger a todos, a ponto de entendermos a importância de existirmos para cuidarmos da tua obra, em nome de Jesus. Que esta semente seja uma palavra de salvação, libertação, cura, prosperidade, que seja pregada para alguém. Que o teu evangelho seja mantido através de nós, deste ministério,
através destes irmãos. Libera, Senhor, aquilo que está preso, aquilo que está retido, aquilo que está bloqueado, aquilo que está travancado. Libera esta indenização na justiça, esta pensão, esta aposentadoria. Libera, Senhor, esta demanda, em nome de Jesus, Senhor. Libera esta venda, libera esta compra, libera este negócio. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos. Realiza este desejo, Pai. Realiza, Senhor, este pedido, este clamor, esta súplica que está sendo colocada diante de Ti durante tanto tempo, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Amém? Hoje é aniversário da Carol. Carol, aquela foto que você postou parece a Xuxa. Não parece? Põe a foto dela aí. Acha aí no Facebook da Carol. Da Elaine tem também? Ah, bom. Hoje é aniversário da Elaine, do Rafael. Ela não está aí não, né? É aniversário dela, está comemorando lá, beijo. Você vai comemorar depois, né? Amanhã? Aleluia. Achou a foto dela aí? Não? Mas é a Xuxa perfeita. Até brinquei e coloquei lá, hoje vai ter uma festa. Vamos ver, isso aí não está projetando ao vivo não, né? Pode projetar não. Ai, Jesus. Achou aí? A Gabi vai achar aqui, espera aí. É muito engraçado. Ó, foi aniversário do Nicolas também ontem, o filho da Margarete e do Marcelo, hoje da Carol, da Elaine, do Rafael, e de quem mais? Tem alguém mais fazendo aniversário aí? Não? Não acharam, né? Que pena. Depois a gente põe, né? É só a pedido do Fábio, né? Que ele não queria perder essa piada, né? Mas depois você põe do Fábio também, que ele parece com não sei quem lá também. Deixa pra lá, tá bom? Oi. Decreto. Obrigado, Michele. Olha lá, é a Xuxa, não é, gente? Olha lá, meu Deus do céu. Hoje vai ter uma festa. É a Xuxa. Olha lá, gente, é a roupa da Xuxa. Foi uma festa ou você usava essa roupa mesmo? Brincadeira. Decreto 2022. Obrigado, Michele. Mas você viu que graça, né? Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Pai, nós abençoamos agora em nome de Jesus cada um dos projetos de vida que estão depositados sobre este altar. Em nome de Jesus, todos digam comigo, amém, assim seja e assim será. A oferta da ceia não é neste domingo, é no próximo domingo, tá bom? Vão na paz, Deus abençoe, um ótimo final de semana a todos.